Deus. Sem mais delongas, vamos para a nossa lição. Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor nessa manhã. Palavras que o Espírito Santo nos inspirou, nos colocou para que trouxéssemos para a igreja. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, ou você que tem a revista. Qual que é a nossa lição nessa manhã? A 11, lição de número 11. Missões e a igreja perseguida. Aleluia! Glória a Deus. Igreja perseguida. Está cada vez mais difícil ser igreja, ser cristão. Nós sentimos a cada dia mais os opressores, a opressão, as dificuldades em levar a palavra do Senhor, seja em toda a face da terra, seja aqui em Anápolis ou toda a face da terra. Está chegando o tempo de que o anticristo irá assumir o controle da terra por um período de tempo. E estamos chegando nesses momentos. Precisamos estar atentos a tudo aquilo que está para acontecer, que está acontecendo no mundo. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Leitura bíblica em classe. Atos do 6, 8, 9, 13, 14 e do 8, de 1 a 4. Amém? Atos 6, a partir do versículo de número 8. Você que encontrou pode acompanhar. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos 8, a partir do versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra do Senhor. Pai amado, Pai querido, estamos aqui diante de Ti, Senhor, e da Tua igreja. Clamo a Ti nesse momento, Senhor, e Te peço que eu possa ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo do Senhor, para trazer, Senhor, essa palavra, essa lição à Tua igreja. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. Neutraliza, Senhor, toda ação do inimigo, todo levante, toda obra maligna que esteja por terra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Podeis tomar seus assentos. Aleluia, glória a Deus. Uma lição maravilhosa, uma lição onde o Senhor tem nos mostrado aqui as situações da igreja, desde o Antigo Testamento, desde a igreja primitiva até os dias de hoje. Texto áureo da lição: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segundo Timóteo 3,12. Qualquer um de nós que quisermos servir ao Senhor Jesus, que quisermos fazer a obra do Senhor com dignidade, com honestidade, como ela deve ser feita, conforme o chamado que o Senhor tem realizado a cada um de nós, você pode ter certeza que você vai ser perseguido por alguém. Você vai sofrer consequências por servir um Deus Todo-Poderoso.
O inimigo se levanta de várias formas para tentar te parar, para tentar te intimidar, para tentar fazer com que você desista de realizar os propósitos que Deus tem colocado em seu coração. Então, você que está assumindo obras de igrejas, está trabalhando para o Senhor Jesus, você não está isento de perseguições, de lutas, de acusações. Você faz parte desse cenário. E eu quero dizer para você, sejam bem-vindos a esta obra maravilhosa do Senhor Jesus. Amém? Estevão, quem era Estevão? Estevão era um homem maravilhoso, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de poder, cheio de sabedoria, cheio de fé. Nas Escrituras nós podemos ver que ser cheio significa ser controlado por, ser controlado pelo Espírito Santo do Senhor, ser controlado pela fé, ser controlado pelo poder que Deus tem lhe concedido, ser controlado completamente pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele era um homem controlado por Deus e submisso pelo Espírito Santo, e procuravam levar a palavra de Deus a todos naquele tempo, a toda a igreja primitiva que estava se iniciando ali em Jerusalém. Qual o resultado disso tudo? A bênção de Deus continuou aumentando sobre a vida de Estevão e sobre a permanência unida da igreja, multiplicando e operando poder. Cada dia mais, Estevão era usado pelo Senhor, e a sua fé, a sua graça, a sua determinação em fazer a obra do Senhor, ia conquistando os adeptos e levando pessoas a Jesus Cristo, e levando pessoas a conhecer a palavra de Deus, e levando pessoas para o céu, mostrando quem era realmente o Senhor Jesus Cristo e o que Ele havia feito aqui na terra. Consequência disso, ele arrumou muitas inimizades. Os judeus se revoltaram contra ele, porque os judeus não aceitavam essa religião de Jesus Cristo. Os judeus não aceitavam Jesus Cristo como o único Salvador. Os judeus praticavam e pregavam e defendiam a lei de Moisés. Eles tinham como seu mestre, como seu guia espiritual, Moisés e a sua lei. E nós sabemos que Jesus Cristo veio para modificar. Jesus veio para trazer graça, para trazer algo diferente para o povo. E com isso, Estevão sofreu as suas consequências. Esse homem cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele não se limitou a servir as mesas na época. Por que servir as mesas na época? Porque os apóstolos na época eram os que faziam tudo nos templos, nas igrejas. O apóstolo pregava a palavra, o apóstolo atendia a demanda do povo, dos cristãos, o apóstolo servia e atendia as viúvas e os enfermos. Os apóstolos é que limpavam os templos e que exerciam todas as atividades da época dentro de uma visão completa da pregação do Evangelho. Eles se sentiram muito pressionados porque eles, diante de alguns povos que vieram de outras regiões, pressionaram ele porque os apóstolos exerciam prioridades a certas denominações, a certos povos, e desprezavam outros, atendiam melhores um do que os outros. Em consequência disso, eles foram obrigados, depois de reunirem-se com os obreiros todos, e foram criados ali
os primeiros diáconos missionários, os primeiros diáconos da igreja. Foram levantados ali 7 diáconos naquela época. Os primeiros diáconos, os primeiros trabalhadores na obra do Senhor. Os primeiros que exerciam o trabalho do Senhor na casa do Senhor. E Estevão se destacou de tal forma, porque ele não se limitou a servir as mesas, atender as viúvas, a distribuir alimentos, roupas e atender as necessidades dos cristãos. Mas ele pregava a palavra do Senhor também, e ele ganhava almas para o Senhor Jesus. Aleluia. Ele tinha um dom muito especial. O Senhor o abençoava de tal maneira, porque viu nele um potencial muito grande de sabedoria, de graça, de dons, de unção dos céus. E cada vez mais o Senhor derramava da sua unção e poder sobre a vida de Estevão. Estevão foi, depois dos apóstolos, o primeiro obreiro, o primeiro diácono a exercer e a realizar curas através de Jesus Cristo, e ele sendo o instrumento nas mãos de Jesus Cristo. Porque até então somente os apóstolos é que exerciam a função de cura, de libertação. Estevão passou a praticar e a controlar e a trabalhar fielmente para o Senhor. O testemunho poderoso de Estevão poderia ser culminante do testemunho da igreja aos judeus. Não precisaria de mais nada além do testemunho de Estevão para os judeus poderem entender a grandiosidade do evangelho de Jesus Cristo naquela época. O testemunho dele era muito forte, muito contundente, e ele praticava tudo aquilo que o Senhor lhe colocava nas mãos e em seu coração. Então, a mensagem ela seria de Samaria e seguiria aos gentios dessa forma. Não havia ninguém que se comparasse ou que resistisse à sabedoria de Estevão no poder de Estevão. Não existia ninguém como pessoa que se comparassem com o poder que ele exercia, com os dons que ele exercia, com a grandiosidade da sua obra. Ele era imbatível, ele não perdia debates, ele não perdia oportunidades de realizar a obra do Senhor. Ele era um guerreiro incansável, ele era um servo do Senhor, um instrumento nas mãos do Senhor. Assim, a única alternativa dos judeus para com Estevão era destruí-lo. Tentaram de todas as formas, tentaram intimidá-lo, tentaram pará-lo, tentaram acusá-lo, levantaram falsos testemunhos contra a sua vida, falaram mentiras a seu respeito, tentaram massacrá-lo, tentaram segurá-lo, tentaram pará-lo, mas não conseguiram. O tratamento que Estevão recebeu é paralelo à forma como os líderes judeus trataram Jesus. Quase da mesma forma. Primeiro contrataram falsos profetas. Com Jesus também contrataram falsos profetas. Falsas testemunhas para depor contra ele. Em seguida instigaram o povo contra ele. Por sua vez, o acusaram de atacar a lei de Moisés no templo. Os judeus não aceitavam a lei de Cristo. Eles defendiam e defendem até hoje a lei de Moisés. Perguntamos-nos nessas alturas, em que mundo nós vivemos quando homens bons, piedosos, como Estevão, podem ser assassinados por intolerantes religiosos. No entanto, em nossa era esclarecida, também nós deparamos com problemas desse tipo. Terroristas que fazem reféns, bombas que matam pessoas inocentes, assassinatos,
outras atrocidades, tudo por causa de questões políticas ou religiosas. Ainda no mundo atual, hoje, mais do que ontem, nós estamos vivendo essas experiências macabras, demoníacas, aonde o inferno tem se levantado de uma forma cruel contra a igreja do Senhor na face da terra. Não se espante nós aqui do Brasil, logo, logo seremos perseguidos. Logo, logo não poderemos pregar a palavra do Senhor abertamente. Não se escandalize, prestem atenção no que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na Venezuela, no México e nas regiões circunvizinhas ao nosso Brasil. Não demora, se a igreja não se levantar e não realizar um clamor e pedir misericórdia ao Senhor, nós estaremos sendo a igreja perseguida de hoje. Amém? Quem está entendendo até aqui? Glória a Deus. Em que resultou? O coração humano não mudou, nem pode ser mudado sem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem é mau, o homem tem o coração perverso e maldoso. E sem a graça de Jesus Cristo não existe mudança, não existe arrependimento. Temos que pedir a Deus misericórdia. Senhor, nos dê graça, para que possamos mudar o nosso pensamento, para que possamos arrancar a maldade do nosso coração, que tão de perto nos assedia, cada dia mais, violência, 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 guerras, acusações, maldades, atrocidades. Somente a graça de Jesus Cristo é que poderá nos salvar. Somente a graça de Jesus Cristo é que poderá nos levar para a presença do Senhor e sentirmos-nos seguros nas suas mãos. Em que resultou a morte de Estevão? Para o próprio Estevão, a sua morte foi uma coroação. Ele viu a glória de Deus e o Filho de Deus prontos a recebê-lo no céu. E no momento em que Estevão estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos, e viu a graça do Senhor, e viu o nosso Salvador se levantando para recebê-lo em glória. Estevão iniciou com o Deus da glória, e terminou a sua carreira com a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Nosso Senhor assentou-se depois de subir aos céus, mas levantou para receber na glória o primeiro mártir cristão. Jesus se levantou do seu trono para poder receber na glória o primeiro mártir cristão, Estevão. Estevão não apenas foi julgado de maneira semelhante a Cristo, como também morreu em orações semelhantes em seus lábios. Conta-se, certa vez, um sujeito inconveniente que gritou a um evangelista que pregava a palavra do Senhor na rua: porque Deus não interveio quando Estevão estava sendo apedrejado. Ao que o evangelista respondeu: Deus interveio sim. Ele cedeu a Estevão a graça de perdoar os seus assassinos e de orar por eles, assim como Jesus fez. Amém? Aqui é um breve relato sobre a vida de Estevão, sobre o seu ministério, sendo ele o primeiro mártir cristão. E a partir desse momento, em que Estevão foi apedrejado, aí começou a dispersação da igreja para Samaria e para o mundo todo, e para os gentios. A partir desse momento, a igreja foi perseguida com muita violência. Os apóstolos permaneceram naquele lugar, mas os cristãos saíram sendo perseguidos e exortados para não morrer, para não perder seus familiares,
para não serem mortos, massacrados, comidos por leões, comidos por diversas maneiras de atrocidades. Eles saíram correndo pelo mundo, se espalharam pelo mundo, levando a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a partir desse momento. Nós vamos aqui para o item primeiro. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. Estevão foi um servo de Deus, que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga. Nós já falamos aqui alguma coisa sobre Estevão, mas devido à atuação de Estevão, devido à santidade de Estevão, devido aos dons maravilhosos que Deus lhe dera para pregar o Evangelho, para mostrar aos judeus que havia um novo Evangelho, que havia agora o Evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo, que não era mais a lei, mas era pela graça, que a lei de Moisés, ela serviu até aqui, que a lei poderia ser cumprida até aqui, mas que daqui para frente teríamos novas visões, novas orientações para prosseguir com o Evangelho de Jesus Cristo, pois Jesus Cristo veio a esse mundo para nos salvar, para trazer cura, para realizar milagre e para nos levar para os céus. E sendo que Moisés não fez isso, eu queria aqui que o DCM, por gentileza, pudesse me auxiliar aqui nessa manhã. Coloca, por gentileza, Atos 6, 9. Aleluia, glória a Deus. Atos 6, 9. A palavra de Deus diz aí: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. Existia uma discussão com relação à religião. Existia os debates inflamados, existia as contendas, as perseguições, partiram tudo daqui. Um povo judeu que estava em outras nações e que começaram a vir agora para Jerusalém, para praticar e defender o Evangelho da lei. E Estevão aqui o defendia, e Estevão aqui era um homem extremamente abençoado e dirigido por Deus. Ele passou a ser vítima de mentiras e de falsas testemunhas. Os judeus tentaram comprar pessoas para mentirem aos chefes das sinagogas, aos religiosos da época, sobre a nova religião que Estevão estava pregando. Diziam que ele estava mentindo, que ele estava blasfemando contra a lei de Moisés. Foi muito complicado para ele. Os judeus se enfureceram, o expulsaram da cidade e o apedrejaram. Esse discípulo de Jesus foi feito o primeiro mártir da igreja. Aleluia! A perseguição não se deu só em maltratá-lo, em enxortá-lo, em expulsá-lo de sua casa, dos seus familiares, de perto de si, mas o levaram à morte por apedrejamento. Nesse momento, nós vamos aqui, Atos 6, 59 e 60, glória a Deus. Atos 6, 7, 59 a 60, aleluia, glória a Deus. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, aleluia, glória a Deus. Vamos mais à frente um pouco, aleluia. E pondo-se ele de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Semelhantemente ao que aconteceu com Jesus. Jesus também, quando estava morrendo na cruz, clamou: Senhor, meu Pai, não lhes impute este pecado, pois não sabem o que fazem. A morte de Estevão foi algo semelhante
a morte do Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, a igreja foi dispersada. Uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na disputa dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Nesse fato, a partir do momento que os cristãos viram a morte de Estevão, presenciaram a morte de Estevão, um dos servidores na casa do Senhor, um dos trabalhadores na casa do Senhor, um dos que, através da sua vida, da sua imposição de mãos, curava os enfermos, libertava, sarava e batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Houve medo, houve uma perseguição feroz contra os cristãos na época, e eles saíram, cada um para um canto aonde eles achavam escape, e nós entendemos aqui que foi isso permissão de Deus para que o seu evangelho pudesse ser pregado aos quatro cantos dessa terra. Nós temos uma tendência muito grave, é de nos acomodarmos. Nós temos uma tendência a termos uma igreja como a Regional Formosa, com ar-condicionado, uma palavra maravilhosa, um trabalho todo específico, um trabalho todo divulgado e estendido para que a obra do Senhor seja completa e seja exercida, e nós nos acomodamos com isso. Nós ficamos numa zona de conforto, e é muito bom. O ser humano tem essa tendência. Mas se você for um missionário do Senhor Jesus, se você tem um chamado para ser missionário do Senhor Jesus, você não pode permanecer nessa zona de conforto. Você não pode ficar parado. Você não pode cruzar os seus braços, como muitos fazem. O Senhor te chamou, o Senhor te levantou, o Senhor te ungiu, o Senhor te deu dons, o Senhor te deu poderes. Levanta e anda, vai fazer a obra do Senhor. Nós não podemos ficar dentro de quatro paredes, nos abastecendo, engordando o nosso espírito com palavras maravilhosas de muitos pregadores que sobem nessa tribuna e falam do Senhor e pregam sobre o Senhor e da salvação do Senhor, e tomarmos posse de todas essas bênçãos e de todas essas palavras e cruzarmos os nossos braços. Não. Se você tem um chamado para fazer a obra do Senhor, você tem a obrigação de trabalhar, de se levantar, de pagar o preço, de sair lá na sua casa, na sua parentela, nos seus vizinhos, na sua rua, no seu bairro, ganharmos esse bairro para Jesus. Então, a nossa tendência, infelizmente, é de nos confortarmos e de nos acalmarmos. Isso é na vida espiritual, isso é no nosso trabalho. Se você lá no seu trabalho não quiser crescer, não quiser ter oportunidade, não quiser ser visto pelo seu patrão, que você, além daquilo que você faz, você pode fazer outras coisas, você não vai ser promovido nunca. Você vai permanecer no mesmo lugar. E o mundo espiritual é da mesma forma, porque o Senhor Jesus é que nos sonda, é Ele que nos cuida, é Ele que nos guarda, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá poder, dá dons para fazer a sua obra. Não podemos nos calar. Aleluia. Glória a Deus. À medida que os cristãos iam, anunciavam a palavra de Deus. Nessa fuga, nessa debandada, por onde os cristãos passavam, nas terras em que eles eram recebidos, eles aproveitavam a oportunidade e pregavam a palavra de Deus. Eles disseminavam tudo aquilo que eles haviam ouvido através dos apóstolos e de Estevão sobre a vida de Jesus Cristo, sobre a salvação que Jesus Cristo veio trazer para o mundo. E eles saíam cheios de fé, cheios de esperanças, apesar da insegurança física, da insegurança das suas famílias, vagando sem destino, vagando sem ter um lugar para pousar a sua cabeça talvez,
mas cheio da presença do Espírito Santo do Senhor. Eles saíram divulgando a palavra do Senhor, eles saíram pregando as novas do Evangelho aonde eles chegavam. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A perseguição se mistura com a origem da igreja de Cristo. Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos de nós atualmente. Muitos de nossos irmãos, nós somos uma igreja privilegiada. Nós, por enquanto, não sofremos ataques. Por enquanto, nós não recebemos ameaças de destruição do templo. Nós, por enquanto, não recebemos ameaça do governo e de nenhum ser em que temos que fechar as portas. Nós estamos convivendo com a nossa vizinhança, nós estamos pregando a palavra do Senhor, com graça, com sabedoria, dentro daquilo que Jesus tem colocado em nossos corações. Cada um na sua limitação, cada um no seu entendimento, na sua capacidade, no seu potencial. Cada um tem a oportunidade de ganhar mais uma alma para Jesus. Amém? Então, que nós façamos isso, porque aí fora, em outros países, principalmente, nós ouvimos o presbítero Mateus pregando aqui sobre a janela 1040 no domingo passado, que são os países onde mais necessitam de ajuda, que mais necessitam de orações, de socorro da igreja, clamando para que o Senhor tenha misericórdia dos nossos missionários, de que estão ali para não serem mortos e perseguidos. Nos dias de hoje, é como nos tempos da igreja primitiva, não mudou quase nada. Aleluia. Item 3, a perseguição cristã é uma realidade. Perseguição é assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos de ir e vir, torturar ou executar pessoas por diferenças étnicas, políticas e religiosas. Então, o mundo hoje ele está se levantando através da política numa esfera de ganância tão forte, tão cruel, tão devastadora. Nós estamos vendo aqui no Brasil, podemos falar sem medo, sim, né? Tentando aqui implantar o comunismo, tentando aqui implantar ideologias de Satanás, né? Acabando com as famílias, com os filhos, destruindo tudo. É muito complicado, né? Então, não estamos vivendo em tempos bons e tranquilos. Eu tenho uma filha que mora em Ottawa, no Canadá, e ela está sofrendo horrores ali. O Canadá é uma nação que está se fechando para o Evangelho. Apesar de Toronto ser a capital do Evangelho, através daquele pastor Paul Yun-Shu, mas o resto do Canadá está um caos. Aonde os meus netos estudam, se você falar de religião de Jesus Cristo, você é expulso da escola. Se estiver uma criança com tendências ao homossexualismo, e as mães ou o pai for reclamar de alguma coisa na escola, ele é preso, literalmente preso. A minha filha me posiciona sobre isso lá. Você tem que calar a sua boca. O Estado apoia essa transição de gêneros, o Estado apoia tudo que é perverso, o Estado apoia tudo que é errado. E os pais não têm direito sobre seus filhos. Se um filho chegar na escola, se um filho chegar diante de um médico psicólogo, imposto pelos pais, não, você tem que ir, e se lá ele fizer uma reclamação, não, meus pais não deixam que eu pratique, que eu queira experimentar essa nova realidade. A justiça vai na casa dos pais, e são capazes de prenderem os pais. Então, meus irmãos, é muito sério o mundo em que nós estamos vivendo.
Nós temos que clamar a Deus e dar graças a Deus, que o nosso Brasil ainda não chegou nesse ponto. Mas eu quero dizer para vocês, dobre seus joelhos, clame ao Senhor pela igreja, clame ao Senhor pelos filhos, pelos netos. Misericórdia, nós não estamos longe disso, né? Nós não estamos longe disso, não estamos nem um pouquinho longe disso. A perseguição aos cristãos está aumentando. Hoje, mais de 360 milhões de cristãos em todo o mundo enfrentam algum tipo de oposição por expressar a sua fé em Jesus Cristo. É muita gente, é muitas pessoas, são muitas pessoas, 360 milhões de pessoas. Um relatório aqui que eu peguei e que nos dá esses números. Então, igreja amada do Senhor, enquanto temos oportunidade, enquanto temos liberdade, vamos clamar ao Senhor. Temos netos, temos filhos, temos família que vão sofrer muitas consequências diante disso. Os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países. Nós temos na China o país mais difícil de se pregar o Evangelho nos dias de hoje. É o país mais fechado para o Evangelho nos dias de hoje, é a China, a Coreia do Norte. Então, ali existem torturas. Ali você vai para campos de concentração. Ali você vai ser separado da sua família. Ali você vai passar fome. Ali você vai apanhar. Ali irão te mutilar. Ali vai acontecer horrores. Misericórdia. Oramos pelos nossos irmãos que estão tentando pregar o Evangelho na Coreia do Norte. Amém? A perseguição levou cristãos além de Jerusalém, fazendo com que fosse a Judéia e Samaria, cumprindo assim a segunda parte da instrução de Jesus. Veja Atos 1:8, vamos ver Atos 1:8, aleluia. É a instrução do Senhor Jesus, para que pregássemos a palavra dele em toda a terra, para que ele pudesse voltar. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É a ordem do Senhor Jesus, e de fazer discípulos a toda criatura, em toda a face da terra. Ela precisa, a lei do Senhor Jesus, a pregação da palavra do Senhor Jesus, ela tem que ser pregada a toda criatura, para que então Jesus possa retornar. Existe, segundo esse relatório que eu pesquisei, hoje em torno de 40% da humanidade que existe do globo terrestre, que ainda não ouviram a palavra do Senhor. Existe muita coisa para ser feito. Existe muita obra para ser feito. Precisamos nos dispor, precisamos orar, precisamos nos colocar nas mãos do Senhor Jesus, precisamos nos colocar nas mãos do Todo-Poderoso e sair da zona de conforto. Não adianta morarmos numa casa maravilhosa, não adianta termos um carro do último tipo, luxuoso, de R$1 milhão, mas se o Senhor tem um propósito com a sua vida, você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ser feliz, porque Jesus quer que você faça a sua obra. Amém? Glória a Deus. Os líderes religiosos que estavam furiosos apedrejaram Estevão sem que ele tivesse um julgamento. Ele foi apedrejado sem julgamento. Mais ou menos como acontece hoje no STF, que pegam pessoas do bem
E o camarada que está ali para defender a Constituição, ele julga e ele acusa e ele faz tudo, toma as decisões sozinho. Assim era no passado. Nós estamos vivendo algo semelhante. Não é diferente. Eles não entendiam que as palavras de Estevão eram verdadeiras, porque não estavam buscando a verdade. Eles queriam apenas apoio para suas próprias opiniões. Eles não queriam nada diferente. Eles queriam que alguém os apoiasse dentro da lei de Moisés. Mas o próprio Moisés apresentou um futuro sobre nosso Senhor Jesus Cristo. A lei de Moisés direcionava e apontava para a vinda do Messias, do Salvador, e eles não queriam entender essa parte do plano. E aí a perseguição e a morte de Estevão. Parece que Saulo foi o líder da primeira perseguição em grande escala contra a igreja. Nesse evento, nesse episódio do apedrejamento de Estevão, o então, hoje, apóstolo Paulo, que sendo, depois de Jesus, é o melhor pregador da palavra do Senhor, o maior ganhador de almas do Senhor, após Jesus, ele estava lá no massacre de Estevão. Ele incentivou o apedrejamento de Estevão. Ele participou de pregações nas igrejas, nos templos, onde Estevão pregava, e com certeza pudessem ter até discutido, quem sabe, nós não sabemos. Mas Paulo estava lá para executar Estevão. E todos nós sabemos o que aconteceu com Paulo depois. De perseguidor, passou a ser perseguido. E foi um dos maiores apóstolos do Senhor Jesus Cristo, um dos maiores evangelistas da época. Glória a Deus por isso. Deus, porém, transformou essa perseguição em início da grande obra missionária da igreja. Ali, nesse evento, começou realmente a obra missionária da igreja, comandada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Era tudo o que ele queria, que o evangelho fosse pregado aos quatro cantos dessa terra. E ele não tinha outra maneira. Exatamente porque havia acomodação das pessoas. As pessoas amam as suas casas, as pessoas amam as suas terras, os seus parentes, a sua parentela, o seu país, o seu estado, a sua cidade, a sua igreja. Então tinha dificuldade para sair para outros campos. Exemplo, hoje, o nosso pastor Jean, o pastor Marcelo, eles não são de falar muito, mas eu consigo imaginar a dor, a angústia que eles sentiram em deixar aqui a sua parentela, a sua igreja, o conforto que eles tinham aqui, para ir para uma terra estranha, difícil, de se pregar o evangelho, de se ganhar almas para Jesus, uma terra onde ainda é dominada por Satanás, aonde existe muito conflito, existe muita resistência com a pregação da palavra do Senhor. Muitas vezes eu estou deitado, eu estou na minha cadeira sentado, às vezes lá na empresa, e eu dou uma olhada no meu celular, é o tempo que eu tenho para ver, e eu fico imaginando pastor Marcelo, o pastor Jean e seus familiares. Será que eles sentem dor? Será que eles sentem saudades da sua terra? Será que eles gostariam de comer uma comida igual eles comiam aqui? Então o preço é caro, o preço é difícil, mas o galardão que eles terão no céu é muito grande. Amém? A vida eterna que eles terão depois desta obra, desse trabalho. E isso vale para todos nós. Quem se dispuser a fazer a obra do Senhor, quem se dispuser a largar pai e mãe, trabalho, emprego, largar tudo, para fazer a obra do Senhor, na eternidade, você vai ver os seus galardões. Ali você vai poder ser feliz ao lado de Jesus. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristezas, não haverá mais perseguições.
não haverá mais contendas. Ali você vai ser feliz pela eternidade toda. Amém? Que nós possamos pensar sobre isso, que nós possamos levar essa obra missionária para frente. E todos foram dispersos. Essa frase fala do espalhar da semente no chão. Aqui nós podemos que nessa corrida, nessa fuga, onde os cristãos fugiram da presença dos judeus para não serem mortos e perseguidos, por onde eles passavam, eles iam semeando a semente do Evangelho. Eles não perdiam tempo. Nessa dor, nessa angústia, nessa dificuldade, a semente estava sendo plantada. Ela estava sendo lançada. E alguém ia fazer a colheita. E é isso que nós devemos fazer. Muitas vezes, nós lançamos a semente. Muitas vezes, nós pregamos a palavra do Senhor para o incrédulo. Muitas vezes, nós ganhamos almas para Jesus. Muitas vezes, encontramos barreiras, dificuldades, perseguições, mas a semente está sendo lançada. A palavra do Senhor está sendo lançada. Aqui na igreja, na rua, lá para as 10, nas praças, irmãos invisíveis, tarde de adoração, todos, alguém está ouvindo a palavra, embora não aceite no momento, mas tenha certeza que a palavra está sendo lançada, amém? E a seu tempo ela irá germinar, e assim foram com esses cristãos, sem saber talvez, sem entender talvez, o que eles estavam passando, a angústia, o sofrimento, corre, mas eles estavam semeando a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Então desde cedo aqueles cristãos tornaram-se missionários, bem como refugiados. Primeiro os esforços para suprir os seguidores de Jesus limitaram-se a agressões físicas e às prisões dos apóstolos. Entretanto, a partir desse momento, a igreja inteira começou a pagar o preço do discipulado. Aleluia! A narrativa de Atos dos Apóstolos, a partir do martírio de Estevão, mostra que a perseguição aos cristãos é uma realidade. A partir desse momento, da fuga, da dispersação dos apóstolos e dos cristãos, ali se inicia verdadeiramente o evangelismo, se inicia missões propriamente ditas. Foi ali que iniciou tudo, e até hoje continua sendo feito dessa forma, dessa maneira. Fazer missões não é fácil. Fazer missões, nós sentimos o nosso coração arder, sentimos um fogo no nosso coração, sentimos a graça do Senhor sobre a nossa vida. Mas e quando chegarmos diante da adversidade? Quando chegarmos dentro das dificuldades? Eu estava falando com um amigo meu, essa semana, quando o pastor deu a tarde de adoração para mim e para minha esposa, dirigir a tarde da adoração. Eu trabalhava nas sextas-feiras até meio-dia na empresa, e não via a hora de chegar em casa, tomar um banho para vir para a igreja. Sim, porque toda sexta-feira, a tarde da adoração inicia-se às 15 horas, mas meio-dia e meio nós estamos aqui, eu e ela. Estamos aqui intercedendo, orando, clamando, para que o Senhor faça milagres, para que o Senhor nos use como canal de bênção para as pessoas. Eu falei para essa pessoa, eu nunca tinha sentido tanta alegria na minha vida. Enquanto eu estava tomando banho, muitas vezes, não foi uma vez nem duas, tomando banho embaixo do chuveiro, eu chorava. Eu sentia as lágrimas caírem dos meus olhos, embaixo do chuveiro, pensando da alegria de vir, de abraçar um irmão, de abraçar uma pessoa que está oprimida, que está presa, estender a mão para ele, ter uma palavra de Deus para ele, e ele fazer com que ele saísse daqui cheio de esperança,
que ele saísse daqui cheio de graça, que ele saísse daqui cheio de amor, de alguém que o ama verdadeiramente. Que aonde ele encontra aqui pessoas que pagam o preço pela sua vida, pessoas que oram por ele, pessoas que veem as suas necessidades. E o Espírito Santo sempre nos dá uma palavra de conforto, de graça, de esperança. Muitas vezes me entristeci, o choro acabou, mas essa é a obra do Senhor, essa é a obra do Senhor, e é o preço que tem que ser pago. Nós não vamos desistir, até o último fôlego de vida, nós vamos ganhar almas para Jesus, aleluia. Esse é o desafio do missionário, isso é o que um missionário realmente tem que ser, ele tem que viver a vida de Cristo, ele tem que, em seus poros, sair o perfume de Cristo. Nós estamos aqui para ajudar pessoas, para levar pessoas a Jesus Cristo, para estender as mãos a todos aqueles que estão presos por Satanás. Essa é a obra missionária, isso chama-se missões, verdadeiramente missões, e se paga um preço caro por isso, amém? Glória a Deus. Não se assuste, missões é pesada, missões é sofrida, ela é espinhosa, mas ela é recompensa para a vida eterna. E o que interessa para nós não é o momento nosso que nós estamos vivendo aqui nessa terra. O que interessa para nós é o que nós vamos encontrar quando adentrarmos aqueles portões celestiais. Eu sempre tenho dito, que quando eu tenho oportunidade, que eu não vejo esse momento. E eu tenho falado para Jesus, eu já estou fazendo hora extra. Me leva, Senhor, me leva. E eu entrar naqueles portões. E Jesus chamar aquelas pessoas em quem nós participamos, para ganhá-las para Ele. Pessoas que ganhamos na igreja, na rua, no trabalho. Pessoas que nós contribuímos através de missões para serem ganhas lá na Europa. Pessoas que têm uma gota de suor nossa. Essa será a minha maior alegria, e eu não vejo esse momento. Aleluia, glória a Deus. Eu não vejo esse momento. Deus está nos dando graça, porque tem muita coisa para ser feita ainda. Glória a Deus. Aleluia. Segundo item, a perseguição continua na atualidade. A perseguição cristã na atualidade. Em muitos lugares ser cristão é perigoso. Para muitos, se converter e proclamar a fé em Jesus Cristo significa receber uma oposição sistemática. Significa sermos perseguidos por alguma coisa que não justifica. Sermos perseguidos injustamente, sermos acusados injustamente, por causa de uma lei política, de uma lei que o governo cria, por algo que as pessoas criam, para dificultar a palavra, o avanço do Evangelho, a divulgação da palavra do Senhor. Uma oposição sistemática. Nós estamos vendo o nosso Brasil exatamente dessa forma. Querendo implantar o comunismo no Brasil a qualquer custo. De qualquer jeito, de qualquer forma, mas em nome de Jesus Cristo não vão conseguir, vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Significa sermos obrigados a abandonar a nossa família. Em muitos lugares ser cristão é perigoso. Em muitos países, principalmente da janela 1040, onde foi colocado na semana próxima passada,
Você ser um missionário, você pregar a palavra de Deus, significa que você tem que se separar da sua família. Porque muitas vezes a própria família vai te dedurar, a própria família vê os riscos que você corre e que ela está correndo, e elas não querem fazer parte disso. Os próprios pais, os irmãos, o filho com os pais, e uma série de coisas, a própria família te persegue. Significa sermos obrigados a abandonar a família, perder o emprego. Muitas vezes temos o risco de perdermos o emprego. Se nós nos dedicarmos mais à obra do Senhor durante o expediente de trabalho ou algo semelhante, nós temos um risco muito sério de perdermos o emprego. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade na minha empresa em servir ao Senhor fora do horário de expediente. Tenho muita dificuldade. Os meus patrões são maçônicos. E são maçônicos de alta patente. Último grau. Grau 33. Não preciso ter medo de falar isso, porque eles sabem. Eles falam diretamente com Satanás. Eles gostam de mim como pessoa, como funcionário que prospera, que dá lucro para eles, que cuida da empresa como se fosse sua. Mas no mundo espiritual eles querem me matar. Eles querem a minha morte. Porque luz com trevas não funciona. Então, muitas vezes, você quer ser missionário, você quer pregar a palavra do Senhor, você sofre perseguições até no seu trabalho. Significa perder os bens. Muitas vezes te tiram os bens, te ameaçam, te invadem e tiram aquilo que você tem. A tua dignidade, te tiram casa, carro e criam situações para te prejudicar. Perder os direitos básicos. Os direitos básicos e essenciais, tipo, tudo aquilo que você tem direito por lei, saúde, você tem direito a alimentar-se, você tem direito a trabalhar, você tem direito a votar, você tem direito, como cidadão, exercer a sua cidadania, fazer tudo aquilo que te compete como ser humano, defender o seu lar, a sua casa. Você perde tudo isso, em muitas vezes, em muitas regiões. O exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte da vida de muitos cristãos missionários. Muitos cristãos são presos, torturados, são mutilados, morrem. Tudo isso faz parte da vida de um missionário que vai para essas terras difíceis, onde a palavra de Deus não é aceita, onde esses países são fechados para o Evangelho. Nós, aqui em Anápolis, Regional Formosa, deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda. Aleluia! Será que você pode dar glória a Deus pela liberdade que nós temos de cultuar o Senhor com liberdade, com ousadia, com o coração? Podemos dizer que o Senhor é santo, santo, santo. Podemos clamar que o Senhor é o dono da nossa vida e que nós não temos o que temer. Toda a liberdade que nós temos, o que nós estamos fazendo para Ele? Será que nós estamos usando todo o nosso potencial naquilo que o Senhor nos concedeu, nos dons que o Senhor nos deu para executar? Será que nós estamos exercendo todos os dons que o Senhor Jesus nos concedeu? Será que nós estamos fazendo aquilo para o que o Senhor Jesus nos levantou para fazer? Será que estamos cumprindo com o ID de Jesus, aonde Ele nos colocou? Se o Senhor nos colocou nesse altar, ou o Senhor nos colocou no banco como diácono, será que nós estamos fazendo
com dignidade, com amor, com vontade? Será que estamos sendo sérios? Será que não estamos querendo puxar o tapete de ninguém? Será que estamos sendo justos? Nós devemos pensar muito, porque nós seremos cobrados pelas nossas ações. O Senhor nos levantou, não foi para ser covardes. O Senhor nos levantou para exercermos a cidadania dos céus. O Senhor nos levantou para fazer a obra do Senhor sem temer. E mesmo que sejamos presos, mesmo que a polícia entre por essa porta e mande fechar e prender, eis-me aqui, Senhor. Estamos prontos. Devemos aproveitar a oportunidade que o Senhor tem nos concedido para fazer a sua obra. Amém? Glória a Deus. A Constituição brasileira ainda garante o seguinte: existe um parágrafo na Constituição brasileira, está no artigo 5, inciso 6º da Constituição Federal de 1988, que diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Nós temos uma Constituição brasileira que ainda nos concede privilégios, muito embora os ministros não estão respeitando, estão rasgando a Constituição. Mas se algo acontecer com nós, nós devemos como igreja nos levantar e exigir os nossos direitos, porque existe uma lei escrita na Constituição, que nós temos direitos e liberdades para isso. Amém? Glória a Deus. Como Paulo, não devemos nos furtar de fazer uso da lei quando necessário. Nós temos aqui um exemplo, Atos 22, de 25 a 29. Atos 22, de 25 a 29, nós temos um exemplo aqui de quando prenderam Paulo. Aleluia! E quando o estavam atando, Paulo, quando eles estavam atando Paulo com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, e dizendo: vê o que vais fazer, porque esse homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhes: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: olha só, eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. O tribuno havia comprado o dinheiro, comprado a sua cidadania através de corrupção, através de dinheiro. Ele comprou esse direito. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Aleluia. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que eu tinha ligado. Então, nós temos direito, nós temos uma Constituição que nos protege, e nós temos que exercer a nossa cidadania, e nós temos que abrir a nossa boca sim, e nós temos que questionar tudo que é ilegal, imoral e injusto. Nós devemos lutar com unhas e dentes, e saiba que o Senhor Jesus estará conosco todos os dias. Coreia do Norte, em primeiro lugar, em perseguição mundial. A nação mais fechada para o Evangelho desde o início deste século. Teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. O Evangelho não entra naquele país. E ali teve 3 milhões de cristãos mortos pela fome. A Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte. Amém? Glória a Deus. Há muitos missionários que se arriscam para levar o Evangelho para os norte-coreanos. Nos países muçulmanos, a lei islâmica proíbe a conversão de um muçulmano para outra religião. Os casos de maus tratos são bastante numerosos, pois nesses países, pela lei, um muçulmano que se converte ao cristianismo é passível de pena de morte,
E quando isso não acontece, é aprisionamentos, torturas e pesadas multas. Para o muçulmano se tornar cristão, é só misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito complicado. A família persegue, todos perseguem, o preço é muito caro. A Coreia do Norte permanece um local extremamente hostil para os cristãos viverem. Se descoberto pelas autoridades cristãs, são enviadas para os campos de trabalho forçado como prisioneiros políticos, onde as condições são cruéis ou mortos no local. A família deles compartilhará do mesmo destino. Cristãos não têm absolutamente nenhuma liberdade nesse país. Até a família será dizimada. Imagine a dor, imagine a angústia. Mas também, nesse momento, imagine a alegria quando ele for recebido lá na glória pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? A Bíblia é chamada de livro ilegal. Possuí-la é punível com 10 anos de trabalho correncial e até mesmo com a morte, caso sejam importados muitos materiais. Isso ilustra a aversão de Kim Jong-un aos cristãos. O Estado norte-coreano vê os cristãos como uma grande ameaça. Amém? Esse coreano, Kim Jong-un, ele se acha um Deus. Ele é o Deus do seu povo, ele é o Deus do seu país, e tudo gira em torno dele. Mas o seu tempo vai chegar. A Bíblia, há anos na Coreia do Norte, ler e possuir a Bíblia é ilegal, e a punição é muito severa. No mínimo, a pessoa será torturada na pressão por meses, então será enviada para um campo de reeducação ou prisioneiros políticos. É possível sobreviver a um campo de reeducação e ser solto após alguns anos. Porém, prisioneiros nunca são soltos dos campos para presos políticos. Esse é o tipo de campo para onde vai a maioria dos cristãos. É raro as pessoas se encontrarem com outros cristãos, a não ser que seja da família. Mesmo assim, geralmente os filhos ficam do lado de fora vigiando. Eles falam e cantam suavemente e escondem a Bíblia, para que não sejam vistos. Amém? Como ajudar a igreja perseguida? Conhecer a gravidade da situação. É difícil ter acesso a informações de qualidade em relação à perseguição. Há má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. A televisão, aqui no Brasil, a Rede Globo, principalmente, ela é omissa, ela é comprada pelo governo, ela é de difícil entendimento as suas divulgações. Então ela colabora para que isso seja omitido. Precisamos tomar consciência do terror religioso, da perseguição cristã. Devemos ter acesso a dados e informações sérias e objetivas. Sites como o Siname, Missão Portas Abertas e Voz dos Mártires prestam um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos. Se você quiser, eu tenho aqui, depois você entra nesses sites, nesses materiais, você vê material muito interessante que poderão te ajudar. Procure conhecer a dimensão do problema e sensibilize com ele. A palavra de Deus, Hebreus 13:3 diz: lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Devemos orar pelos cristãos presos, pelos missionários que estão presos, pela tortura, como se nós mesmos estivéssemos lá. Ore pela igreja perseguida. Devemos orar pelos cristãos e missionários perseguidos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:6. Compare, portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz resultados. Aleluia! Ore para a igreja, para que eles tenham coragem e não desanimem. E aqui Paulo falando, e por mim, para que me seja dado
no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Efésios 6, 19 e 20. Por proteção de vidas de suas famílias e suas comunidades, para que os perseguidores se arrependam e se convertam ao Evangelho, como ocorreu com o apóstolo Paulo. Envolva-se com a causa da igreja perseguida. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos sentir, pelo menos um pouco, a dor que os nossos missionários da igreja perseguida, da igreja sofredora, encontram aí fora. Precisamos nos sensibilizar, não com essas lágrimas de crocodilos que nós ouvimos mensagens, palavras, filmes e choramos. Não, mas com algo mais profundo, que saia do nosso coração. O sentimento de amor e de compaixão para com os missionários que estão no campo. Sentimento de amor e compaixão para as pessoas que estão fazendo a obra onde eu poderia estar. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa manhã e que nos ajude a compreender a obra missionária e que nós sejamos coparticipantes, tanto no orar, quanto no financiar e quanto no id. Vamos fazer a obra do Senhor. Existe muita coisa ainda para falar do Senhor Jesus. 40% da humanidade ainda não conhece a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Maciel, vamos louvar o Senhor? Aleluia. Que nós possamos estar preparados, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor requer de nós. Estamos confortáveis, muito confortáveis, muito parados, muito inoperantes para assistir a tudo que está assistindo no mundo e ficarmos quietos. Precisamos agir, precisamos ser como os nossos irmãos lá da igreja primitiva, que iniciaram a obra do Senhor, e essa obra não pode parar, ela tem que prosseguir, para que a volta do Senhor Jesus possa acontecer. Amém? Vamos.